trazendo aqui um assunto bem rápido, bem pequenininho, que eu tenho certeza que você não faz nem ideia de que está acontecendo. Eu acredito que de 95 a 98% dos cristãos não fazem ideia disso. Mas é interessante a gente estar relembrando para nós vermos os nossos dias. E que assunto é este? É sobre os tempos determinados. E que são esses tempos determinados? Em Levítico 23, o Senhor passa a Moisés para poder estar passando ao povo algumas festas que seria guardada perpetuamente. E festas essas que o povo eles guardam até hoje, mas nós, como somos cristãos, nós não ligamos para esses fatos. Porém, são algumas coisas que traz luz ao que era sombra no passado, o que era sombra no Antigo Testamento. Nós estamos em setembro e no mês de setembro, lá em Israel, é comemorado 3 festas. São as festas das trombetas, festa do dia da expiação e festa das cabanas. E o que nós podemos tirar em cima disso aí para nosso aprendizado? Essas festas, elas em momentos da vida de Jesus, Jesus em seu ministério terreno como homem, ele cumpriu essas festas de uma certa forma. Por exemplo, no passado, ali no Êxodo, nós vimos que tinha uma ordenança da Páscoa, que é a primeira festa, é quando se inicia o calendário judaico. Então, a Páscoa passou a ter o costume de se imolar um cordeiro para representar ali, a saída do povo do Egito para a Terra Santa. E isso é representado na vida de Cristo mais tarde, quando Cristo ele se faz de cordeiro pascual para poder nos libertar, para nos tirar do pecado, para dar sua vida em troca da nossa. Então nós vemos Cristo ele cumprindo essas etapas, essas festas. Tem 7 festas que foram ordenadas, que era a Páscoa, primícia, Pentecoste, trombetas, expiação e ano do jubileu. E a Páscoa tinha aliada com ela a festa de Ázimos, mas as duas é como se fosse uma festa, são 2 festas muito unidas. Então, quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós vemos Cristo, ele cumprindo a Páscoa com a sua morte, onde ele se sacrifica. Nós vemos Cristo, ele cumprir a festa de Ázimos, quando ele ressuscita como o pão da vida. Nós vemos Cristo ele cumprir a festa das primícias, quando Cristo ele é retirado da terra e levado ao Pai. Porque a festa das primícias era o quê? Era a primeira colheita do ano, onde retiravam os frutos da terra e oferecia os melhores para Deus. Então isso se concretizou na vida de Cristo, quando ele é retirado da terra e oferecido ao Pai. E nós vemos também a festa de Pentecostes, onde Cristo a cumpriu em parte, quando ele envia ali 49 dias após a festa das primícias, 50 dias após a festa da Páscoa, ele envia o Espírito Santo, onde nós lemos em Atos 2. Porém, essa festa ela não foi totalmente cumprida, porque quando nós olhamos a profecia de Joel 2, o derramamento do Espírito Santo, nós não vemos tudo o que Joel falou sendo concretizado em Atos 2. Por quê? Porque nos últimos dias se cumprirá o sinal que foi dito de profecias através do Espírito Santo e fogo descer dos céus. Então, meus irmãos, nós vamos falar agora de festas que não foram cumpridas no ministério de Cristo, porque todas as outras, a Páscoa, os Ázimos e Pentecostes e primícias, essas foram cumpridas nos exatos dias dessas festas. Então não é coincidência, é algo de suma importância, nós olharmos para a vida de Cristo e ver que ele cumpriu nessas festas, ele trouxe luz o que era sombra. O que os homens praticavam como festas, ele traz luz praticando com sua própria vida. Mas nós vemos que algumas festas não foram cumpridas, que são trombetas, expiação, tabernáculos e o ano do jubileu. E olha que interessante, o mês de setembro, que eu estou querendo aqui dizer para os irmãos, é onde são comemoradas essas 3 festas. Então, por volta dos dias ali de 18 e 19, em Israel vai estar comemorando a festa das trombetas. Isso se dá no primeiro dia do 7º mês do calendário judaico, que é na metade da quinzena do nosso. Então, a festa das trombetas ela está para começar.
E o que nós podemos olhar para nós observarmos o que Cristo vai cumprir na festa das trombetas? Eu não digo que será agora, mas eu te digo que esse cumprimento virá. Porque quando nós lemos a palavra, a festa das trombetas diz que trombetas soariam por toda a terra de Israel. E aquelas trombetas soando, elas avisariam o povo que dali a 10 dias o sumo sacerdote ele adentraria no Santo dos Santos para trazer a expiação sobre o pecado do povo, que é o dia da expiação. Então, a festa das trombetas, ela literalmente anuncia a vinda de Cristo para trazer expiação sobre os homens, porque Cristo, ele se fez sumo sacerdote. Quando nós olhamos a história, nós vemos ali aquela passagem onde Caifás, ele tira seu manto e ele joga sobre Cristo, num ato querendo humilhar o mestre. Sem saber, ele estava fazendo o seguinte: ele não estava humilhando, ele estava passando o seu ofício de sumo sacerdote para Cristo. Tanto que Caifás foi o último sumo sacerdote humano. Então Cristo ele tem essa responsabilidade. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós vemos Cristo sendo descrito como um sumo sacerdote. Por quê? Por causa da veste de linho, o cinturão de ouro, né? A sua faixa na testa, onde o sumo sacerdote usava, escrito Kadosh Adonai. Então nós olhamos tudo isso e vemos isto representado em Cristo, porque ele é o sumo sacerdote. Então a festa das trombetas está para começar e isso traz uma tipificação para nós, algo que será cumprido. Olhe na Bíblia e me fala, onde que nós vemos na Bíblia trombetas serem tocadas para a volta de Cristo? É exatamente no livro de Apocalipse. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, nós vemos uma sequência de trombetas sendo tocadas. E essa sequência de trombetas traz no final dela, né, no soar da última trombeta, a vinda do Filho do Homem, que é o sumo sacerdote. E para que ele vem? Para trazer a expiação sobre o povo. A expiação é a libertação do cativeiro da iniquidade, o cativeiro do pecado, tudo aquilo que prende o mundo. Tem gente que pensa que nós estamos vivendo, né, já o reino de Cristo na terra, porém não estamos, porque nós vivemos num mundo em que nem todas as nações elas servem ao Senhor. Nem todas as nações elas buscam o conselho do Senhor. Então quando Cristo vier, ele trará libertação para o seu povo. Nós, eu e você que aguardamos a vinda de Cristo, seremos livres do cativeiro da iniquidade, do cativeiro do pecado. Então Cristo, ele virá do tabernáculo celeste, pois tem um tabernáculo nos céus. Ele sairá do tabernáculo e trará expiação sobre o mundo, quando ao momento que terminar a festa das trombetas. Então nós temos que atentar para esses detalhes, porque esses detalhes, já que eles foram cumpridos tão à risca no ministério de Cristo, eles também indicam quando acontecerá os próximos cumprimentos. Então essas festas que estão sendo comemoradas agora em setembro em Israel, elas trazem luz para alguma coisa que era sombra. Por exemplo, eu falei do reino de Deus ser estabelecido aqui. Você já reparou que quando nós oramos o Pai Nosso, nós oramos da seguinte forma: venha a nós o teu reino. O que nós estamos fazendo? Nós estamos chamando o reino de Deus para a terra. Nós estamos chamando o reino de Deus para as nossas vidas. E quando nós lemos a Bíblia, nós lemos a palavra ali em Números, capítulo de número 24, se eu não me engano, nós vemos uma profecia que diz que de Jacó viria um cetro, e esse cetro ele feriria a têmpora dos filhos de Sete, ele feriria, né, a nação de Edom, os amonitas. Então isso tipifica o quê? O cetro é Cristo. E como que nós sabemos disso? Porque em Apocalipse de número 19, se eu não estiver enganado, diz que o sumo sacerdote, que é Cristo, ele virá e regerá as nações com o cetro de ferro. Então isso mostra domínio, o cetro mostra domínio. Então ao fim da festa das trombetas, ao fim do toque das trombetas, Cristo ele virá e ele regerá a nação, ele instituirá o seu reino na terra. É por isso que nós falamos, venha a nós o teu reino. Então está muito próximo de acontecer isso. Então eu quero dizer para os irmãos, né, que nós possamos atentar para o que a palavra diz. Não é porque nós somos cristãos que nós devemos deixar de olhar aquilo que Deus ele colocou na palavra para o seu povo. Porque
Algumas coisas foram cumpridas, outras ainda não se cumpriram, mas está muito próximo de se cumprir. Então está muito próximo o dia que o sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele sairá do Santo dos Santos, porque em breve começará a ser tocada as trombetas. A terra passará por um reboliço, mas ao soar da última trombeta, ele sairá do Santo dos Santos. E quando ele sair, ele trará expiação para a minha vida e para a sua vida. E nós seremos chamados de sacerdotes do Senhor. Com ele nós governaremos com cetro de ferro sobre as nações. Então, meus irmãos, está muito próximo de acontecer essas coisas e está acontecendo, né, essas festas. Não quer dizer que será agora, não tem como te dizer que isso será agora, né, que o reino de Deus virá. Mas tem como dizer que está muito próximo de acontecer e que o que era sombra, a cada dia está se transformando em luz por cumprimento da palavra. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele para mais pessoas. Como eu disse, é um vídeo bem curto. Comenta aí o que você achou e não deixa de se inscrever no canal se não for inscrito.